possível vitória de Donald Trump, eu, Jean Grafia, fiz uma análise do que Trump fez com o Brasil no seu primeiro mandato, lembrando que naquele momento o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, era ideologicamente alinhado a ele. Então foram ações que muitas vezes beneficiaram mais os Estados Unidos e trouxe para o contexto atual, que é o oposto daquele momento, já que o presidente agora é Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de ser um político experiente, ideologicamente ele é oposto a Donald Trump. Então será que aquilo que o Trump fez lá no governo Bolsonaro vai se repetir agora no governo Lula? Qual será o posicionamento do Lula frente a esse governo de Donald Trump? Primeiro ponto que você tem que engolir e tem que aceitar que para o governo trumpista, a América do Sul é descartada. Não é a menina dos olhos. Aliás, faz tempo que a América do Sul deixou de ser interesse dos Estados Unidos, já que grande parte dos governos da América do Sul são alinhados muito mais à esquerda e hoje praticamente todos os países é quintal da China. Até a Argentina de Milei falou que era contra a China, não vamos aceitar a China aqui na Argentina. Gente, a Argentina tem empréstimos vultuosos da China. A China investe na Argentina, isso é balela. A China continua com os dois pés no território argentino. Claro que aí a Colômbia, hoje, muito atrelada à China, a Venezuela, muito atrelada à China, o Brasil, o principal parceiro comercial é a China. Então os Estados Unidos deixou um pouquinho de lado. E o trumpismo vai deixar ainda mais de lado. Mas, porém, entretanto, em nenhum momento o Brasil vai deixar os Estados Unidos de escanteio no âmbito econômico. A China é o principal parceiro econômico do Brasil, o governo Lula tenta diversificar esse número de parceiros para não ficar dependente também só da China, mas não tem como deixar os Estados Unidos de lado, né? Falar assim, não quero o mercado consumidor estadunidense. O Brasil vende muitos produtos para os Estados Unidos, principalmente do setor agrícola e do extrativismo mineral. Então nós dependemos desse mercado consumidor. O Lula sabe disso e em nenhum momento vai querer discutir com o Trump, bater no Trump, não. Né? Vai ser ali uma relação de diálogo. Vem aqui comigo, relações econômicas é o primeiro ponto que eu vou analisar. No seu primeiro governo, Donald Trump, cara, taxou principalmente produtos da nossa indústria de base. Aço e alumínio para entrar nos Estados Unidos tinha que pagar altos impostos. Então pode ser que no novo cenário o Trump pode aliviar ou manter essas tarifas. E isso afeta um setor importante da nossa indústria, um setor que alavanca a nossa economia, que é o setor primário. Então, é um ponto aqui importante, tá, dessas relações econômicas entre os dois países. Acordos comerciais. Trump pode buscar novos acordos comerciais, mas com uma abordagem focada em beneficiar diretamente os interesses estadunidenses. Dentro daquela política American First, os Estados Unidos é o país mais forte do mundo, a nossa economia é a mais forte, os outros dependem da gente e não nós deles. Então, Trump é muito duro nas negociações e no primeiro mandato o Brasil perdeu demais, mas o presidente Bolsonaro era mais passivo nas negociações, então os Estados Unidos sambou aqui, mas agora a gente não sabe qual será o comportamento do Lula, que possivelmente vai buscar um equilíbrio para preservar as industrializações brasileiras. Então não adianta a gente bater o pé em cima daquilo que o Trump pedir. A gente tem que encontrar ali um meio termo para continuar vendendo para os Estados Unidos, que é importantíssimo, e garantir assim um comércio justo. Então, ó, nas relações econômicas, cara, vai ser tenso os debates entre Trump e Lula.
Aí nós temos aqui, ó, o agronegócio e energia, exportações agrícolas, lembrando que o Brasil é um grande exportador, é o celeiro do mundo de monocultura, principalmente a soja, principalmente o café, o próprio açúcar, e o Brasil precisa ter os Estados Unidos ali comprando da gente. Produtos como soja, carne bovina. Isso pode ser um ponto de convergência, mas ao mesmo tempo de tensões. Isso tudo depende, claro, aí das políticas de importação dos Estados Unidos, que vai virar a chave no governo de Donald Trump. Lembrando vocês que o Brasil se tornou um grande exportador de soja para os Estados Unidos no governo de Trump, por conta das rusgas com os chineses. Os chineses também exportavam soja para os Estados Unidos e aí, por conta dessa tensão entre os dois países, deixaram de importar muita soja chinesa e o Brasil ganhou espaço dentro do mercado estadunidense. Agora, um setor importante para a economia brasileira e principalmente para a estadunidense, petróleo e gás. Com certeza, os investimentos estadunidenses no setor de petróleo e gás no Brasil podem aumentar, especialmente com a exploração de novos campos offshore. No entanto, políticas ambientais de Lula podem influenciar esses investimentos. Lembro você que o Trump é avesso ao aquecimento global, para ele é tudo uma balela, ele vai investir no setor de petróleo, queima de combustível fóssil, vai diminuir a produção de energia limpa, que era o caminho que estava sendo guinado pelo presidente Biden, e o Brasil pode aumentar as relações com o Trump. Por quê? Possivelmente vai ter rusgas com a Venezuela se o governo do Maduro continuar, tem a tensão do Oriente Médio, tem a tensão da Rússia, então o Brasil pode ser ali um novo oásis para exploração de petróleo por parte das empresas estadunidenses. Tá? Que o Brasil ainda tem um cenário muito positivo, principalmente na região da Foz do Amazonas, que nós sabemos que tem muito petróleo, tem o campus da Bacia de Santos, o campus da Bacia de Campos. Então nós temos áreas para entregar esse petróleo para os Estados Unidos, já que nós exportamos ainda pouco e o nosso potencial é muito maior, tá? Vem aqui. Outro ponto, diplomacia e cooperação. As relações diplomáticas, como vão ficar? Com certeza muito mais pragmáticas e menos ideológicas, como foi entre Trump e Bolsonaro. Lula pode buscar uma abordagem mais do diálogo, da cooperação, mas com uma postura mais independente. Gente, nenhum momento o Lula vai bater de frente. Aí eu não vou na posse do Trump. Para. Aquilo que eu falei, o Lula é um político, cara, experiente. É óbvio que ele vai sentar, vai conversar, dialogar. Meu amigo, o Brasil depende economicamente dos Estados Unidos até mais que os Estados Unidos do Brasil. Tá? Os Estados Unidos conseguem substituir os produtos que são importados nossos. Assim. Tá? Então, não tem como o Brasil dar uma de doido. E fora, se o Lula faz isso, a galera do agronegócio vai pressionar o governo. E isso não é interessante. Então ele vai sentar, vai dialogar. Mas as imposições de Donald Trump, essas imposições, da forma que foram feitas no governo Bolsonaro, não vai acontecer. Organizações internacionais. Lula pode continuar a buscar apoio dos Estados Unidos para a entrada no Brasil da OCDE, mas com uma ênfase maior em condições favoráveis ao desenvolvimento do Brasil. Tá? Então, coisas assim, faça isso, pronto, não vai acontecer. Por exemplo, quando os estadunidenses não precisavam de visto para entrar no Brasil. Bolsonaro assinou essa lei. E os brasileiros continuavam tendo a necessidade de ter vistos para entrar nos Estados Unidos. Isso já foi revogado. Então, possivelmente, essas ações mais impositivas do Trump, longe de acontecer, não vai ser mais quintal. Segurança e defesa, acordos de segurança. Gente, o Brasil sempre teve uma relação
muito próxima dos Estados Unidos. Muitos soldados estadunidenses treinam na floresta amazônica, sabendo que os nossos soldados são os melhores do mundo em combate de floresta, e esses soldados são indígenas, só para vocês terem uma ideia. O Brasil sempre faz ali treinamentos da Marinha, da Aeronáutica com os Estados Unidos, até aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, sempre tivemos uma relação muito boa. E isso vai continuar. Somente alguns pontos, como nas áreas tecnológicas, né, na base de Alcântara, pode ser negociada, com o Lula buscando garantias da soberania nacional. Gente, o Bolsonaro praticamente entregou Alcântara, que é o melhor lugar de lançamento de foguete que nós temos no mundo. Como o Brasil detém pouca tecnologia para isso, terceiriza. A China já usou, os Estados Unidos praticamente colocou os dois pés lá no governo Bolsonaro. Agora no governo Biden não foi levantado esse debate, mas no governo Trump pode ser levantado esse debate e o Brasil buscar aí garantias à soberania nacional, já que nós estamos, né, dentro do nosso território colocando, né, soldados, colocando ali toda a aeronáutica e a NASA dentro do território brasileiro, né? Então tem que ter ali um ponto ali, calma. Quem tá aí? Quem tá aí? Ó, cooperação e segurança. Cooperação nas áreas como combate ao tráfico de drogas, terrorismo, pode continuar, mas com enfoque maior no respeito mútuo e benefícios bilaterais. Aquilo que eu falei, setores ali de defesa, o Brasil sempre vai ter uma relação tranquila com os Estados Unidos como econômica, tá? Como econômica, mas com o governo Lula uma relação mais equilibrada. Aqui nós podemos ter o quê? Tensões, desafios, primeiro ponto, questões ambientais, mudanças climáticas, divergência nas políticas ambientais pode ser uma fonte de tensão. Lula provavelmente vai adotar uma postura mais proativa em relação às mudanças climáticas, enquanto Trump vai continuar a minimizar essas questões. Isso é óbvio, Trump vai falar que o aquecimento global não existe, tudo aquilo que você já sabe que ele fez no primeiro governo. Ele é um anti-globalização, anti-aquecimento global, anti-ciência, e não sou eu que estou falando, e sim a história diz isso. Aí, a questão da Amazônia, peça-chave, a proteção da Amazônia pode ser um ponto de conflito, com Lula buscando apoio internacional para a preservação, enquanto Trump pode priorizar econômicos e comerciais. É muito empresário estadunidense, como Elon Musk, está com os dois olhos na Amazônia. Com os dois olhos na Amazônia. E todo mundo sabe que Elon Musk é parceiro de Trump, vai financiar a campanha de Trump, e isso pode ser que Trump comece a olhar de uma forma diferente na Amazônia e o Lula buscar outros atores buscando a preservação da floresta. Isso pode gerar tensão também. Posicionamento geopolítico. Lula pode buscar um equilíbrio nas relações com os Estados Unidos, sempre um equilíbrio. Outros países, como China, Rússia, o que pode ser visto com desconfiança por Trump. Gente, o Brasil faz parte dos BRICS e uns atores principais ali, a Rússia e China. Né? Como o Trump vai olhar isso? Vai aceitar? Porque no governo Bolsonaro, o Bolsonaro praticamente deixou o BRICS de lado. O BRICS ficou 4 anos sem se movimentar. Mas agora a questão é outra. O BRICS ganha força, o Brasil é um ator importante. Qual que vai ser a maneira aí que Trump vai lidar com esse posicionamento brasileiro? Vai sentar para conversar? Vai saber dos verdadeiros interesses do Brasil dentro desse crescimento dos BRICS? Outro ponto, influência regional. Ambos líderes podem competir por influência na América Latina, como Trump promovendo uma política de contenção à influência de governos de esquerda na região. Ele pode se interferir na política da Venezuela, vai interferir na política no Brasil, vai interferir na política na Argentina. Apesar de não ser ali a menina dos olhos para o governo Trump, ele não vai querer também que aqui vire um quintal chinês, assim, ó, literal.
E aí o Lula é um ator importante aqui na América do Sul. O Brasil é o principal país da América do Sul, é um país continente. Então, pode ser que há o quê? Uma tensão entre os dois em relação aos interesses políticos aqui na região sul do continente. Beleza, galera? Ó, desce o dedo no like, se inscreva no canal e ó, quer aprender geopolítica? Quer ter conhecimento da geopolítica a fundo para poder sentar numa mesa e discutir, se posicionar, e não somente temas da atualidade, e sim temas históricos. Cara, conhecimento é poder. E pagar R$7, R$8 para ter conhecimento, cara, vale muito a pena. Geopolítica Flix, a minha plataforma focada em geopolítica e atualidades, onde eu tenho mais de 90 aulas de vários temas geopolíticos, onde eu explico aula detalhada sobre vários temas da atualidade. Se você presta concurso público também, cara, é importantíssimo, porque cai nesses concursos temas de atualidades, e aí é o Geopolítica Flix. Link na descrição. Cara, aproveite. Tamo junto? Rumo aos 500 mil seguidores? Ajude, ó, só seguir. Valeu, pessoal.